Então vamos fazer o seguinte. Como no livro não fala muito sobre o Camilo, o autor espiritual, diz apenas que foi um grande escritor português, um grande romancista português. Mas eu fiz um resumozinho bem pequenininho, falando mais alguma coisa sobre o autor espiritual, que é o Camilo Castelo Branco. Então ele é tido como um dos maiores escritores da língua portuguesa. Ele é da escola do romantismo, né? Do século XIX, um romancista, né? Ele é mais romancista e também trabalhou como jornalista, né? Porque nós sabemos que até meados do nosso século mesmo, boa noite, Roberta, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Até meados do século XX, pouquíssimos escritores aqui no Brasil e também em Portugal sobreviviam da literatura. Então, geralmente, os escritores eram também jornalistas. Ou então tinham um emprego público. O Machado de Assis tinha emprego público. O José de Alencar, ele era político, foi senador. Então, todos esses grandes escritores ou tinham um emprego público ou eram jornalistas. Então, o Camilo Castelo Branco trabalhou em jornal, em revista, foi editor de revista, mas como romancista, ele, durante 40 anos, ele escreveu 260 obras. Então, é um grande escritor da língua portuguesa, tanto em número como em qualidade. Muitos estudiosos da literatura, se dedicam ao estudar o estilo de Camilo Castelo Branco. Não resta dúvida que é um grande escritor. Mas o Camilo Castelo Branco, como é que se deu? Na obra diz que ele suicidou-se, né? Então, o Camilo Castelo Branco, depois dos 60 anos, ele foi acometido de cegueira, uma cegueira progressiva, né? Foi devido à sífilis, ele sofreu de sífilis, a sífilis atingiu o nervo óptico e acabou cegando. E isso deixou totalmente em desequilíbrio o nosso Camilo. Então, isso na realidade foi um processo de anos, né? Ele chegou depois dos 60, mas isso já vinha se agravando, né? É tanto que ele ficou totalmente cego e ele teve notícia, através de um jornal português, que um dos maiores especialistas oftalmologistas de Portugal, o Dr. Edmundo de Magalhães Machado, ele ditou, através naturalmente ou de uma secretária ou da sua esposa, uma carta para o Dr. Edmundo Magalhães Machado. Então nesta carta, eu estou transcrevendo ela aqui, e vocês vejam como ele já estava em total desequilíbrio, com ideações talvez suicidas, né? Que é uma característica de quem pratica o suicídio. Eles têm vários avisos antes, e geralmente as pessoas não detectam esses avisos. E o Camilo estava dando um aviso através desta carta. Então vejamos, ele dita essa carta, através talvez da sua esposa, não sei, e dirigida a esse especialista, esse oftalmologista, que ele tinha a esperança que o Dr. Edmundo de Magalhães Machado poderia salvá-lo da cegueira, né? Poderia recuperar a sua visão. Então vamos à carta. Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor, sou o cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho. Olha o linguajar. Sou um cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho. Chamo-me Camilo Castelo Branco. Estou cego. Ainda há 15 dias, podia ver cingir-se um dedo das minhas mãos, uma flâmula escarlate. Ou seja, uma fita vermelha nas suas mãos, há 15 dias atrás, ele conseguia visualizá-la. Depois sobreveio uma forte oftalmia que me alastrou as córneas de tarjas sanguíneas. Há poucas horas,
ouvi ler no Comércio do Porto, que é um jornal, né, do Porto, o nome de Vossa Excelência. Senti na alma uma extraordinária vibração de esperança. Poderá Vossa Excelência salvar-me? Se eu pudesse, se uma quase paralisia me não tivesse acorrentado a uma cadeira, iria procurá-lo. Não posso. Mas poderá Vossa Excelência dizer-me o que devo esperar desta irrupção sanguínea? Nos olhos em que não havia, até há pouco, uma gota de sangue? Digne-se Vossa Excelência perdoar a infelicidade a estas perguntas feitas tão sem cerimônia por um homem que não o conhece. Então, olha o linguajar bem característico, né? O linguajar, um português bem castiço, vamos dizer assim, né? Característico do século XIX. Te vê que ele tinha um estilo literário, escrevia muito bem, né? Então, isso foi em maio. A 1º de junho, ele estava na cidade que ele morava, com a sua esposa, e ele recebe a visita do Dr. Magalhães Machado, esse oftalmologista que ele escrevera a carta. Ele visita o escritor, né? Depois ele examina os olhos e ele é extremamente diplomático. Recomenda-lhe descanso numas termas e depois, mais tarde, talvez se poderia falar no eventual tratamento. Então isso aí foi a gota d'água para Camilo. A esposa dele conduz o médico até a porta. A esposa dele, chamada Ana Plácido, conduz o médico até a porta e quando chega na porta, escutam o estampido de um revólver. Então Camilo houvera se suicidado com um tiro no ouvido direito. Então a esposa e o médico praticamente foram testemunhas do suicídio do nosso querido escritor Camilo Castelo Branco. Ivone do Amaral Pereira, a médium de Memórias de um Suicida, ela relata na introdução de Memórias de um Suicida, já que conhecemos um pouquinho mais sobre o autor espiritual Camilo Castelo Branco, vamos entrar no tema provavelmente da noite. Então a Ivone relata, na introdução de Memórias de um Suicida, que dentre numerosos espíritos suicidas que a procurava diariamente, com frequência, nas reuniões mediúnicas ou mesmo na casa dela, então ela conquistou a simpatia deste espírito que viria a ser o autor espiritual de Memórias de um Suicida. Ela começa a travar diálogos com ele, começa a ser frequente as suas visitas, e ela descobriu depois que tinha uma ligação espiritual com esse espírito, no caso Camilo Castelo Branco. Isso aí por volta de... Ela jovem, ela começou a mediunidade dela com cerca de 14 anos, né? Aliás, eu fiz uma live sobre a Ivone do Amaral Pereira. Ela começou com adolescente, exercendo a sua mediunidade. Então foi antes, ela nasceu em 1900, aí com 14 anos ela já começou a mediunidade dela. Então pouco depois, quando ela já trabalhava nas casas espíritas, ela começou a ter contato com o Camilo. Elas não sabiam detalhes sobre a vida do Camilo. Sabia apenas que ele era um romancista fecundo, realmente, com 260 obras. Você não pode dizer que ele não é um escritor fecundo, né, que produziu muito. Muito talentoso, senhor de vasta cultura, e ela se indagava como é que um cidadão, um espírito, com tanto nome na literatura, na cultura portuguesa, procurava ela, uma simples médium, que nem sequer tinha concluído o que hoje equivale ao ensino médio, né?
Eu acho que a Ivone chegou a concluir o correspondente à oitava série hoje, o ensino fundamental, né? O sonho dela era ser professor, fazer o normal, né? E ela nunca conseguiu, porque era muito pobre, sempre foi muito pobre. Então, ela acabou sendo convencida pelo Camilo a receber essas páginas, que seria Memória do Suicida. Então, a Ivone faz uma observação na introdução que ela passará a chamar o personagem, o autor espiritual, como Camilo Cândido Botelho, contrariando, todavia, o próprio desejo do Camilo, que queria que ela colocasse a identidade própria dele. Eu não sei, a Ivone teve a cautela, eu não sei, ela deve ter tido os motivos delas, né? Deve ter sido orientada pelos seus mentores para não colocar a identidade verdadeira de Camilo. Ela chama Camilo Cândido Botelho. Ela deve ter tido os motivos dela, né? O Camilo, isso contrariou a vontade do Camilo. Camilo queria que ela colocasse realmente Camilo Castelo Branco, que era o nome artístico dele, como ele foi conhecido em Portugal. Mas ela passa no livro, se você olhar Memória do Suicida na capa, tem autor espiritual Camilo Cândido Botelho. E ela se refere sempre a Camilo Cândido Botelho, e a literatura espírita se refere ao personagem como Camilo Cândido Botelho. Mas realmente está provado que Camilo Cândido Botelho é Camilo Castelo Branco, o romancista português Camilo Castelo Branco, a sua verdadeira identidade. Então, a leitura completa desta obra é um caminho de reconstrução para os arrependidos. Há sempre a esperança, porquanto a reabilitação é possível. Deus é um Pai de infinita bondade e misericórdia. Deus é um Pai maravilhoso. A tia Carmen gostava de sempre lembrar que Deus não é o padastro, né? É um Pai amoroso, que sempre nos dá a oportunidade.